Olá! Hoje a gente vai entender um pouco como esse caos político e fiscal muitas vezes é alimentado por uma elite assim que não quer largar o osso. E como a direita usa isso para confundir, para desinformar e, no fim, manter o povo com raiva das pessoas erradas. Hoje é quarta-feira, 23 de julho, e essa é a nossa primeira edição do dia. O foco aqui é justamente denunciar como a elite acaba distorcendo o debate sobre imposto sobre operações financeiras, o IOF, sabe? Tudo para proteger privilégios e, claro, barrar avanços na justiça fiscal. Para a gente começar, vamos só recapitular rapidinho o que foi o estopim disso tudo, né? Foi um decreto presidencial que mexia na alíquota do IOF para algumas operações bem específicas. Exatamente. E olha, o caminho desse decreto foi bem complicado. Primeiro, o Congresso votou para derrubar a medida. Foi logo de cara, né? Logo de cara. Isso aí levou a uma intervenção do Supremo, do STF. O ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a suspender tudo temporariamente, tanto o decreto quanto a decisão do Congresso. Sabe, numa tentativa de mediar a coisa toda. Ah, entendi. Para tentar um meio termo. Isso. E no final, o plenário do STF decidiu e acabou reconhecendo que a maior parte do que o decreto propunha, sim, era constitucional. E a reação a essa proposta, ela foi bem intensa, certo? O material que a gente analisou destaca muito essa veemência. Mas, pensando bem, o alvo principal era o quê? Remessas para o exterior, algumas transações financeiras de valor mais alto? Exato. Por que essa reação tão forte, então? Foi desproporcional, não? É um ponto-chave que as fontes levantam, sim. Essa intensidade toda na reação pode bem indicar que a medida, mesmo parecendo pequena, tocou em interesses bem sensíveis, digamos assim. E isso conecta direto com uma questão maior, uma questão estrutural que os documentos apontam. O nosso sistema tributário. Ele é muito descrito como regressivo. Regressivo. Explica um pouquinho melhor. Regressivo significa que, em proporção, quem tem menos renda acaba pagando mais imposto. Uma parcela maior do que ganha vai para imposto, entende? Entendi. Pesa mais no bolso de quem ganha menos. Exatamente. E boa parte disso, segundo os materiais, vem da nossa dependência enorme de impostos indiretos. Sabe, aqueles que já vêm no preço das coisas que a gente compra. Ah, tipo ICMS, IPI... Isso. ICMS, IPI, PIS/COFINS. Eles acabam pesando muito mais no orçamento das famílias de renda mais baixa, né? E, por outro lado, o que as fontes mostram é que grandes fortunas, rendas de capital, tipo lucros e dividendos que vão para os acionistas, esses têm uma tributação historicamente bem menor, ou em alguns casos até isenção. É nesse cenário que entra aquela frase, né? Que a narrativa é simples. Tudo que o governo fizer é tirania, mesmo que esteja só taxando os super ricos que eles defendem em silêncio. Precisamente. O que essa briga toda em torno do IOF parece ter mostrado, pelo menos de acordo com a análise das fontes, é um conflito bem mais profundo, sabe? Entre duas visões de país mesmo. Dois projetos, então. Pode-se dizer que sim. De um lado, você tem uma visão que busca tributar mais o capital, as rendas mais altas, justamente para poder financiar políticas sociais. Um estado de bem-estar social mais robusto, mais serviço público de qualidade, saúde e educação. Certo. E do outro lado, uma visão que, bom, segundo os materiais, se alinha mais com os interesses do mercado financeiro, de setores com mais grana, defende menos imposto sobre o capital e o que chamam de austeridade seletiva. Austeridade seletiva. Quer dizer, cortar gastos, mas só em algumas áreas, né? Isso. A contenção de gastos acaba focando mais nas áreas sociais, enquanto se mantém benefícios e isenções para outros grupos. E as fontes que a gente leu, elas são bem claras em conectar essa estrutura tributária, que muitos analistas consideram injusta, com problemas bem reais mesmo, do dia a dia mesmo. Sim, sim. Infraestrutura básica em muitos lugares, até coisas como desnutrição infantil e o agravamento da violência urbana, que está ligado à desigualdade. Pois é. Por isso que a interpretação que aparece nos materiais é que esse decreto do IOF, mesmo que o impacto econômico direto não fosse gigantesco para alguns, ele ganhou um peso simbólico muito forte. Ah, entendi. Foi visto como um gesto, sabe? Um gesto que desafiou um pouco o modelo que está aí
e que acabou reaquecendo esse debate essencial sobre justiça fiscal, sobre qual o papel do Estado na hora de distribuir renda e diminuir as desigualdades aqui no Brasil. Assunto complexo, mas fundamental. Bom, a gente faz uma pausa agora, é rapidinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta para continuar nossa edição. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nos aspectos técnicos daquela medida do IOF, sabe? Isso. E também nos posicionamentos, né? O que as instituições falaram, o papel do STF nisso tudo. Exato. E os efeitos regulatórios que eles alegavam. E como a imprensa entrou nessa disputa de narrativas. Fundamental para entender o xadrez político-econômico por trás, né? Com certeza. As fontes que a gente tem aqui mostram bem essa tensão sobre justiça tributária. E como isso não é só daqui, né? Tem um contexto internacional, histórico, sobre quem financia o Estado no fim das contas. Alguns textos defendem mesmo uma reforma mais progressista. Certo. Então vamos aos detalhes técnicos que os documentos trazem. O que esse decreto do IOF mudava na prática? Olha, a ideia central era mexer nas alíquotas, né? Sair de 0% para até 6% em algumas operações bem específicas. Que tipo de operação? Principalmente remessa de lucro, dividendo para fora. E algumas aplicações financeiras lá no exterior. O argumento era mirar o capital mais especulativo, sabe? Entendi. E para a pessoa física, para o cidadão comum, digamos assim, cartão de crédito internacional, por exemplo? Aí o impacto era bem menor, segundo as fontes. A alíquota ia de 3,38% para 3,5%. Uma diferença pequena para quem usa em viagem, né? O foco era outro mesmo. E qual era o objetivo principal, então, segundo o que a gente leu? Era para arrecadar mais? Então, segundo declarações que constam nos materiais, como a do secretário de Política Econômica da época, o Guilherme Melo, a função principal não era essa, era mais regulatória. Regulatório como? Para tentar, dar para o governo uma ferramenta para limitar a volatilidade do câmbio, a especulação de curto prazo, que poderia tirar recursos do país. Foi apresentado como uma questão de soberania monetária. Mas tinha uma expectativa de arrecadação, né? Tinha, claro, algo como 12 bilhões de reais em 2025, mais de 24 bilhões até 2026. Mas é interessante que o próprio STF depois excluiu a cobrança sobre adiantamento para exportador, né? Falando em STF, a legalidade disso foi questionada, certo? Como ficou? Foi questionada, mas os documentos mostram que o Supremo acabou validando o decreto. Confirmou que o presidente podia, sim, ajustar a alíquota de IOF por decreto. Mesmo sem estar na LDO ou na LOA daquele ano? Exato. Por causa dessa natureza regulatória do imposto. Foi esse entendimento. Interessante. E mesmo assim o Congresso derrubou depois. Pois é. E o curioso que algumas análises apontam é que pareceres técnicos do próprio Congresso teriam confirmado a legalidade à justificativa regulatória. Mas a maioria parlamentar foi lá e derrubou. O que para algumas fontes mostra bem o peso político da decisão, né? Passou por cima do técnico, do jurídico. O que nos leva direto para a briga de narrativas que as fontes descrevem. Exatamente. De um lado, os setores do Congresso, com eco na imprensa, falando em radicalização do governo. E do outro? Outras análises dizendo que isso era para desviar o foco, né? Que a reação do Congresso era, na verdade, para proteger isenções, privilégios fiscais. É nesse ponto que entra aquela citação forte que a gente viu num dos artigos, né? Aquela, é o Brasil da distorção. Quem corta privilégio é tratado como tirano e quem sempre mamou é visto como herói da liberdade. É bem impactante. Reflete bem essa linha de argumento que vê a disputa como moral, política, sobre quem paga a conta do Estado. E que politizar essa discussão fiscal incomoda muita gente poderosa economicamente, né? Mexe em vespeiro. E algumas fontes conectam isso a críticas maiores sobre a política econômica da época, né? O tal do tripé macroeconômico. Isso. Metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Economistas citados como a Maria Cristina Penido de Freitas, o Rafael Caglione, argumentam que esse modelo acabava protegendo o rentismo. Ganhos com juros altos, né? Exato. Em detrimento de outros setores. Aí comparam com outros países. Tipo a China. Mencionam a China, citando a pesquisadora Isabella Weber, que manteve mais controle de capitais, resistiu mais ao chamado consenso de Washington, aquelas recomendações neoliberais, sabe?
A ideia seria que o Brasil abriu mão de ferramenta de proteção. Essa é a linha de argumento. E aí interpretam a reação do mercado ao decreto do IOF, que algumas reportagens chamaram de histeria, como a reação de um sistema viciado em juros altos. Usando pressão, manchetes alarmistas. Exato. E vale dizer que, segundo algumas fontes, o decreto alinhava o Brasil a práticas internacionais contra a evasão fiscal. Não era algo do outro mundo. Então, o que fica dessa análise das fontes é que, para alguns, trazer a política para o centro desse debate fiscal é essencial, para financiar políticas públicas para a própria democracia. E que a saída não seria só cortar gastos, mas talvez mexer em alguns privilégios. É uma visão que aparece forte nos materiais. Sim. E para fechar esse ponto central, tem outra citação que resume bem uma das perspectivas apresentadas. Não estamos numa guerra entre governo e oposição. Estamos numa guerra entre o real e o fake, entre o bem comum e os interesses bilionários de sempre disfarçados de revolta popular. Forte também. Coloca a questão: para quem o sistema funciona? A quem ele serve e a quem oprime? Exato. E que buscar equidade fiscal seria um caminho fundamental nessa disputa. Um mergulho e tanto, né? Com certeza. Se você quer mais conteúdo que desmontam essas mentiras disfarçadas de opinião, se inscreve no canal agora. Aqui a gente defende a verdade, a justiça fiscal e o direito do povo a não ser feito de otário. É isso aí. E lembrando, os links para as fontes que serviram de base para esta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá bom? Obrigado pela companhia. Valeu, pessoal. Até a próxima.